Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Quantos querem prosperar em tudo que faz? Diga glória a Deus. Como é bom prosperar em tudo que nós fazemos. Mas a primeira pergunta que nós fazemos é essa: quem é justo? Quem é essa pessoa justa? E eu posso responder para você de uma maneira bem simples. O justo não é aquela pessoa boa. Nós achamos que a pessoa que é boa, ela é uma pessoa justa, a pessoa correta, a pessoa de caráter. Mas o justo é aquele que pratica a justiça, que rejeita o pecado por causa de uma nova natureza que foi gerada através da sua fé em Jesus Cristo. É impossível ser justo e não estar em Jesus. Quando o Senhor olha para a terra, Ele diz assim: não há um justo sequer. Por isso foi preciso enviar o Senhor Jesus como oferta pelo pecado, para fazer justiça e, mediante a fé nele, no seu sacrifício, nós nos tornarmos justos. Quando você pode vir cheio de pecados, cheio de erros, cheio de problemas, mas no momento em que você entrega a sua vida a Jesus, que você o aceita como seu Salvador, que você reconhece que é um pecador e necessita de perdão, estava distante de Deus, e através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, você é reconciliado com o Pai. A partir desse momento, você se torna justo. Não pelo que você faz, ou fez, ou vai fazer, mas por causa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Isso nos torna justos. E a felicidade que é citada no Salmo 1, ela não é passageira, ela não é terrena, ela não é mundana, mas é uma felicidade plena, espiritual e eterna. É por isso que você vê um crente que muitas vezes está cheio de tribulações, está cheio de problemas, está cheio de dificuldades, mas ele está cheio de felicidade. Está todo marcado pelo sofrimento que ele está passando, mas na sua vida você olha e vê felicidade. Porque ali há alguém que foi justificado por Jesus. E a felicidade dele é plena. E eu vou te dar 3 razões pela qual nós podemos afirmar que a felicidade do justo é plena. E a primeira delas é o que nós lemos no versículo 1. Que o justo é feliz por aquilo que ele evita. Não é fardo, não é peso para o justo evitar algumas coisas na vida dele. Como é feliz aquele que não segue os conselhos de quem? Dos perversos, dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele é feliz pelo que ele evita. Renunciar não é algo que gera infelicidade na vida do justo. Mas renunciar, evitar, é algo que gera felicidade. Quando você vê alguém que está reclamando porque está evitando o pecado, está achando ruim evitar o pecado, é porque ele é carnal. Ele não é espiritual, não nasceu de novo, não é justo. E o que o justo evita? De acordo com o versículo 1, ele evita o conselho dos ímpios, dos perversos. Alguém que não leva em conta o que Deus considera, não pode ser seu conselheiro. Na hora em que você precisa se aconselhar, você não deve buscar quem não tem a palavra de Deus como base, como centro da sua vida. Porque o homem pecador, o ímpio, ele sempre vai ser inclinado a se afastar de Deus. Ele sempre vai induzir você a ficar distante do Senhor, a agir contrário àquilo que Deus quer. Por isso, o justo evita o conselho de quem é governado pelo mundo,
quem é governado pelas emoções, pelos desejos, pelas vontades, ele não leva a sua vida movida às opiniões das outras pessoas. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão pensar sobre você, não importa os rótulos que vão dar sobre a sua vida, você sempre vai estar aconselhado pela palavra de Deus e jamais pelos conselhos dos ímpios. A segunda coisa que o justo evita é o caminho dos pecadores, que é o caminho contrário ao caminho do Senhor. Há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu final leva à destruição, leva à morte. Se alguém fosse dar um conselho de sabedoria para você, ele poderia dar esse. Há um jovem que está iniciando a sua vida, poderia olhar e dizer assim, olha, durante a sua jornada você vai encontrar muitos caminhos, que aos seus olhos eles serão bonitos. Mas você não tem que olhar o caminho, você tem que olhar o final. Se o final dele te levar à morte, evita, foge. Não caminha por essa jornada, por mais fácil, por mais bonito, por mais recompensador que seja. Não vai por essa estrada. Quando Abraão olha, guiado pelo Senhor, olha para o seu sobrinho Ló e diz assim, Ló, eu preciso me apartar de ti. Eu tenho que evitar andar com você. Não dá mais. E eu quero que você escolha um caminho. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para frente, eu vou para trás. Se você escolher para cima, eu vou para baixo. Eu vou contrário ao caminho que você seguir. E Ló olha, e o que Ló vê? Os campos. Um caminho que aos olhos de Ló era o melhor. Ele olha para um lado, tem um deserto. Ele olha para o outro, tem um campo. Deserto é lugar de escassez. Campos verdes é lugar de fartura. Para onde eu vou? Para o lugar de fartura. E Abraão escolhe o caminho contrário. Quando a crise se instala, Isaac, ele vai procurar um local seguro, ele ia descer para o Egito. A palavra diz, em Gênesis 26, se não me engano, quando a crise, a fome se instalou, ele ia fugir em direção ao local que tinha comida, o Egito. Porém, Deus diz assim, permaneça em Gerar, onde você está, e eu vou abençoar você. E a palavra diz assim, e permaneceu Isaac em Gerar. Lugar onde tinha fome. Mas ali o Senhor o abençoou e o fez prosperar. Porque o que move a sua vida não pode ser o caminho dos pecadores. O que move a sua vida tem que ser a palavra do Senhor. Outro motivo, outra coisa que o justo evita é a roda dos zombadores, dos escarnecedores. Tem um ditado que é muito popular, muito antigo. Me diga com quem você anda e eu direi quem você é. É um ditado popular. E é algo que às vezes a gente confunde, onde Jesus comia com os pecadores. E é verdade, Jesus comia com os pecadores. Mas Jesus não compartilhava do seu pecado. Jesus não se sentava na roda dos fariseus. E ali tinha comunhão com aqueles que eram contrários ao que o Senhor queria fazer. Um zombador é alguém que deliberadamente prefere caminhar no pecado do que Deus. Sabe qual é o pecador que você deve andar? É aquele que quer buscar o Senhor, mas ele ainda não consegue. É aquele que não conhece a palavra de Deus, que procura, que está em busca de algo na sua vida. É aquele que está lá na célula, que você toda semana ajeita a sua casa, e você prepara a sua casa, e chega um pecador lá para se sentar junto com você. Porque ali naquele local, quem vai jorrar vida é você em direção àquela pessoa que está recebendo.
E não o contrário, não é ele quem vai despejar em ti todos os seus conceitos. O zombador, ele virou as costas para o Senhor e ele caminha em direção contrária e ele não quer saber de Deus. É aquela pessoa que, no livro de Hebreus, vai falar que é impossível que volte ao arrependimento. Essas pessoas que zombam de Deus, que desprezam as coisas do Senhor, não deve ter comunhão com você. Você não deve compartilhar a sua vida, se assentar na roda, na mesa, não é algo que você deve fazer. É isso que o justo evita. E nós podemos aprender também, além de que o justo é feliz pelas coisas que ele evita, o justo é feliz por aquilo que ele faz. No verso 2 nós lemos que, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Nós precisamos levar em conta dois aspectos na nossa vida cristã. A primeira delas é evitar o que Deus reprova e fazer o que Ele ordena. É muito fácil de você entender. É proposto algo na sua frente. É como se você sentasse em um restaurante e alguém trouxesse um cardápio para você. E geralmente as pessoas, quando vão olhar o cardápio, elas olham o que elas querem comer. Eu sou o contrário. Eu olho primeiro o preço das coisas. E de acordo com os preços, eu vou olhar se dentro daquele preço tem algo que me agrada para comer. Nunca dá errado. Sempre dá certo. A vida é como se você sentasse nesse restaurante e um cardápio fosse colocado na sua frente e você tivesse que fazer escolhas sobre aquilo que você quer inserir na sua vida. E você tem que passar por um filtro, que é o quê? Deus reprova isso, essa atitude? Sim, então eu não vou fazer. Está de acordo com a palavra de Deus? Sim, eu vou fazer. Um dia eu estava no trabalho, ainda trabalhava secular nessa época, e o meu chefe me chamou. E eu ainda novo na fé, acho que eu tinha uns 20 anos, 21 mais ou menos. Não faz muito tempo, mas, né? Eu tinha essa mesma cara que você está vendo hoje, né? Eu perdi o cabelo só. E ganhei alguns quilos. E ele me chamou na sala e disse assim: Raifran, você é um rapaz evangélico, você é um rapaz correto, eu vejo você aqui, e eu gostaria de compartilhar umas coisas da minha vida. O meu chefe, quem pode te promover ou te demitir, está compartilhando essas coisas. E eu sentei, comecei a ouvir o que ele tinha para contar. Ele disse assim: eu me apaixonei por uma mulher, isso um senhor de idade já. E essa mulher se apaixonou por mim. E nós nos amamos. Que lindo, gente. Coraçãozinho. Como é bom. Não é? Olha, a pessoa está amando. Que legal. E eu ouvindo, o que eu tenho a ver com isso, né? Um senhor, já de, 60 anos, olhando para um jovem de 20, abrindo seu coração, falando sobre sua questão amorosa. Eu não tinha experiência nenhuma sobre isso. E ele compartilhou e chegou a um determinado momento e disse: mas tem um problema. Eu disse: tá, conte. Ele disse assim: olha, eu sou divorciada há muitos anos, mas ela é casada ainda. E eu queria que você orasse agora, que eu creio no poder da sua oração, para que o nosso amor desse certo. Porque ela já não é feliz com o marido, com o esposo. E começou a fazer pedido nesse sentido. Aí eu olhei para ele e disse assim: hoje eu vou ser demitido. Porque o que você está me pedindo é errado. Eu acho que eu vou orar para que o casamento dela se conserte. E que você siga a sua vida e ela siga a vida dela com a família dela.
Porque eu não posso fazer algo que a palavra de Deus não aprova. E o que você está fazendo é adultério. E Deus não se agrada disso. Você está pecando contra o Senhor. E compartilhei aquilo, uma palavra nesse sentido, com o meu chefe. E Deus me protegeu ali, colocou uma cerca de proteção. Os anjos, carruagem de fogo, tudo à minha volta. E não permitiu que eu fosse demitido, nem sofresse nenhum dano. Saí ileso da fornalha. E aquele homem se tornou meu amigo. E muitas vezes, ele ofertava, quando eu era líder de jovens, ele ofertava as coisas que eu precisava na igreja. Então você tem que passar por esse filtro e colocar Deus à prova, eu devo fazer. Deus reprova, eu não devo fazer. E isso vai ser fácil você fazer se você investir na sua vida de devoção a Deus. Sua vida diária. O que você se alimenta aqui, ele só serve por um tempo. Se você não aprender diariamente, você buscar ao Senhor, você orar ao Senhor, você meditar na sua palavra, você vai enfraquecer. Você não vai ter condições na hora em que o cardápio for servido, você vai escolher sempre o que é mais caro e você não vai poder pagar. E vai sofrer dano. Olha, a gente pode aprender com Jesus. Lucas capítulo 22, Jesus, Lucas escreve sobre a oração que Jesus faz no Monte das Oliveiras. E ele começa dizendo assim, que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos, para orar, como era de costume. Então é como alguém vai escrever algo sobre você, e vai dizer assim, olha, essa pessoa se levantava bem cedo, tomava banho, se maquiava e ia trabalhar como de costume. Ou vai olhar para você e vai dizer assim, no fim da tarde, quando encerrava o trabalho, tal pessoa saía do seu trabalho e já ia para a academia, fazia os seus exercícios, como de costume. Já vai dizer para você que todo final de semana você se arrumava, ficava bem bonito, bem bonita e ia adorar o Senhor como de costume. Algo que você faz na sua rotina. E Lucas olha para Jesus e diz, olha, como de costume, Jesus foi orar. E a gente aprende alguns frutos da vida de devoção, a vida de devocional, que um dia me ofereceram e disse assim, pastor, você pode escrever um livro. Eu disse, amém, eu vou escrever. E aí pensando sobre o que escrever, sobre o que tem que colocar, tem que fluir do coração, tem que fluir da sua vida, tem que servir como alimento para as pessoas, tem que ser algo que as pessoas vão olhar, ler e vai transformar a vida delas. Sobre o que eu vou escrever? Até um amigo olhou para mim e disse assim, quem que vai querer saber da tua vida? Eu digo, ninguém vai querer saber sobre a minha vida. Como ninguém quer saber da minha vida, eu tenho que escrever algo que gere vida em quem vai ler. E eu escrevi sobre uma vida de devoção. Como você ter uma vida de devoção a Deus. A aprender, se alimentar, a se nutrir da palavra de Deus para ter uma vida plena. E nesse texto Jesus, Lucas escreve sobre Jesus, sobre a oração de Jesus e fala sobre frutos. No versículo 40, ele vai dizer, Jesus olha para os discípulos e diz assim, orem para que vocês não cedam à tentação, ou não caiam em tentação. Quando você, justo, é feliz por aquilo que você faz, quando você tem essa vida de devoção, você não cede à tentação. Não é que você não será tentado, você será tentado, o pecado vai se apresentar na sua porta, o Espírito Santo vai dizer a mesma coisa que disse para Caim, Caim, o pecado está na tua porta. Só vai mudar o nome, ele vai olhar para você e vai dizer no seu coração, no seu espírito, vai dizer o seu nome, vai dizer o pecado está na sua porta. Cabe você dominar o pecado. Em outro texto, a palavra de Deus diz que a tentação, quando a tentação chega na nossa vida e nunca vem da parte de Deus,
Deus não tenta ninguém, pelo contrário, Deus ele dá o escape da tentação. Sempre quando uma tentação chega na sua vida, e nós somos tentados pelos desejos que nós temos, o desejo dos olhos, o desejo da carne, os desejos das coisas do mundo, o diabo oferece isso e Deus coloca uma porta para nós. É a rota de fuga. Sempre há uma saída. Há um filme chamado A Rota de Fuga. É um especialista em prisões, em que ele constrói prisões perfeitas, mas para que ele possa vender os projetos, ele vai nas melhores penitenciárias, ele se infiltra como prisioneiro e ele foge daquele lugar. E ele diz, é possível fugir daqui. É uma rota de fuga. O Senhor apresenta uma porta para nós exatamente assim. A tentação é posta na nossa vida, nós temos, porém, o poder de escolher usar a rota de fuga. Porque sempre há um escape. Não tem uma pessoa que diz assim, eu pequei, caí na tentação, porque eu não tive escolha. Sim, você teve escolha. E você escolheu cair na tentação. Por quê? Porque você não está atento à vida de devoção. No verso 42, Jesus diz, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Uma vida de devoção leva você a caminhar não na sua vontade, mas na vontade de Deus. E no verso 43 diz que um anjo apareceu e fortaleceu a Jesus. Quando você busca uma vida de devoção, você se torna alguém fortalecido, alguém forte. Porque o justo é feliz pelo que ele faz. Isso é algo que você deve fazer. Buscar ao Senhor todos os dias, como de costume. E você não vai cair na tentação. Você vai viver na vontade do Pai e você vai ser fortalecido. Aí, meu irmão, não tem crente fraco. Não tem discípulo fraco. Não tem ovelha ali morrendo, se acabando, pedindo, pelo amor de Deus, orem por mim, pelo amor de Deus, me busquem em casa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida de sofrimento, de luta. Não! Você vai ser alguém fortalecido no Senhor, porque o justo é feliz pelo que ele faz, e na lei do Senhor a sua satisfação está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Você está enfraquecido? Está com problema? A tentação está muito forte? Está querendo desistir da fé? Irmão, faça o seguinte, uma semana. Faça um jejum de uma semana. Quebra esse telefone, sai da rede social, sai das besteiras do YouTube e começa a se alimentar da lei do Senhor. Medita nela dia e de noite, faz o jejum, faz propósito, vai orar, acorda cedo, vai para a oração, dobra o joelho, busca o Senhor. No final de 7 dias a gente volta a conversar. Se você estiver enfraquecido, eu fecho as portas aqui, vou vender banana. Garanto para você, no final desse tempo, você vai estar fortalecido. Porque o justo é feliz na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você está entendendo? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Diga comigo assim, tudo o que ele faz, prospera. O justo, ele é feliz por aquilo que ele é. Não é por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Ele é árvore plantada
à beira de águas correntes. Ele não é uma árvore nativa, que desde sempre nasceu por lá. Mas ele é plantada, ele é cultivada e ele é cuidada pelo Senhor. Aqui nos dá um ensinamento que toda a nossa provisão não está nas coisas do mundo, mas está em Jesus Cristo. Essa água corrente, que faz a vida do justo produzir frutos, ser constante, suas folhas nunca murcharem. Sempre tem. Ela sempre está bonita. Tem essa época do ano, daqui a alguns dias, as folhas caíram e os ipês vão florescer. E elas ficam lindas no período mais seco do ano. As pessoas tiram fotos, porque não é o que está em redor que faz as suas folhas, suas flores florescerem. E aquilo que faz você prosperar não é o que está em volta. É a fonte da sua vida. É por aquilo que você é. Você é essa árvore plantada. É alguém separado do pecado, é alguém que se alimenta de Jesus. É alguém que está perto dessa fonte de águas. É alguém que vai ter essa provisão, que vem de Deus. Por isso que você está passando por tribulações, por provações, por sofrimentos, e você continua com suas folhas belas. Não estão murchas, não estão caindo, não é uma árvore seca, não é uma árvore sem fruto, não. Você é frutífero todo o tempo. De manhã você é frutífero, de tarde você é frutífero, à noite você é frutífero, em casa você é frutífero, no trabalho você é frutífero, em janeiro você é frutífero, em dezembro você é frutífero, porque você não é movido pelo que está em volta. Não é o tempo, não é o mundo, não são as circunstâncias que ditam quando você frutifica, mas é o Senhor Jesus, onde você está plantado. O justo é feliz pelo que ele é. Ele é feliz pelo que ele faz. Ele é feliz pelo que ele evita. Esse é o caminho do justo. Mas o texto de Salmo primeiro não para por aí. Ele apresenta a ruína total do ímpio. A partir do versículo 4 ele vai dizer assim: o mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenadas quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas os caminhos dos perversos levam à destruição. Quem é o ímpio? O ímpio é esse que não anda segundo as ordens de Deus. É o oposto do justo. É o caminho contrário. Se o justo é uma árvore frutífera, o ímpio é uma palha seca. Se o justo tem segurança porque suas raízes são profundas, o ímpio ele é levado pelo vento. Ele não se sustenta. E esse texto apresenta duas verdades sobre os ímpios. Primeiro, a sua instabilidade. Ele não é alguém estável. Ele é levado para um lado e para o outro. Não pode ter um movimento que ele está atrás. Sabe a pessoa justa? Ela está do mesmo jeito. Passa ano, passam décadas. Você olha para ele, ele é do mesmo jeito. O ímpio é instável. Uma hora ele está servindo a Deus, quer servir a Deus. Outra hora ele quer o mundo. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Quando a palavra é dura demais, ele vai para outro lugar. Quando aqui não está satisfazendo os meus desejos, eu vou buscar em outro canto. Ele é instável. Ele é alguém inconstante. Ele não é um justo. Ele é como uma palha instável que o vento sopra e leva ele para qualquer lugar. E a outra verdade é que eles serão julgados e condenados.
O justo viverá eternamente. Mas o caminho do ímpio é a condenação. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento. Nem os pecadores no meio da congregação. Eles serão retirados, não terão lugar entre os justos. E aqui a gente chega no final, onde o texto fala no verso 6. Pois o Senhor aprova e o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E voltando ao que eu falei no início, sempre está na nossa frente duas escolhas. Você sempre tem duas opções. No Salmo 1 nós tivemos dois homens, dois caminhos e dois destinos. O justo, o caminho que agrada a Deus. Um caminho de evitar o que Deus reprova. Um caminho de fazer o que Deus aprova. E um caminho de viver pelo que Ele é. E o seu destino, a vida eterna. O caminho do ímpio, um caminho de fazer o que Deus reprova. Um caminho de ser quem Deus não determinou que ele seja. Um caminho de evitar aquilo que Deus não quer que ele evite. E o seu final é destruição e condenação. A escolha ela é sua. Eu já fiz a minha escolha. Fazer como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode fazer a escolha. Você pode escolher caminhar o caminho do justo, onde os olhos do Senhor estão atentos à sua vida e te levará à eternidade com Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor?